Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Essa semana eu completei 33 anos e muita gratidão a Deus por essa data, por essa dádiva de estar florescendo. Eu vim aqui gravar esse vídeo pro canal com muito, muito amor. Não é um assunto fácil de estar falando, mas a gente às vezes precisa enfrentar certos tipos de barreira e ainda mais quando elas já estão superadas. Então eu vim contar aqui no canal o meu testemunho de vida, de como eu fui curada por Deus, só por Ele, com a ajuda somente dele da minha depressão. Eu tive depressão na minha adolescência, foi um momento muito, muito difícil, gente. Hoje eu posso falar, tá superado, eu superei, mas eu não posso esquecer de quem me ajudou a vencer nessa luta, nessa batalha que foi tão difícil, que foi o meu Senhor Jesus. Eu tenho muita gratidão a Deus pelos cuidados que Ele teve, que Ele tem até hoje sobre a minha vida. Então eu vim contar para vocês esse testemunho para que você que está passando por uma luta difícil, por uma depressão, possa entender que depressão sim também tem cura e que Deus pode ser o único remédio que você pode estar esperando. Gente, eu passei um período muito, muito difícil na minha vida, na minha adolescência. Era um momento muito difícil, quando eu estava perto de todo mundo, rodeada de muitas pessoas e ninguém me enxergava. Ninguém enxergava o que eu estava passando. Gente, eu até me emociono, ó. Se eu começar a falar que eu já começo a me emocionar. Mas eu não fico triste, não é lágrimas de tristeza pelo que eu passei, olhando para o passado e pensando no que eu vivi. É lágrimas de felicidade, só de imaginar como é os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Foi um período muito, muito difícil. E eu me lembro que na casa dos meus pais tinha um quartinho, acho que toda casa tem um quartinho de bagunça, né? Em que era guardado materiais de obra, esse tipo de coisa. E esse quartinho era um quartinho escuro, não tinha lâmpada. E era um quartinho que era o meu esconderijo, era o meu refúgio. Todos os dias eu visitava aquele quartinho com muita dor. A depressão, gente, para quem sofre de depressão vai entender o que eu tô falando. A depressão é um mal que ataca muito a nossa mente e ataca muito a nossa alma. Então a gente fica doente. E é tanta dor, tanta tristeza, que muitas das vezes você sofre e você nem sabe pelo que você está sofrendo. Então tudo isso eu vivi, tudo isso eu passei. Nossa, gente, como é difícil, sabe, de falar sobre isso. Mas deixa eu contar pra vocês. Então tinha esse quartinho na casa dos meus pais. Gente, eu ia nesse quartinho todos os dias. Era um quartinho escuro. E nesse quarto era o meu esconderijo, era o meu refúgio. Eu gostava de ficar ali sozinha, chorando, sabe? Ficava ali sozinha, horas, gente, chorando e desejando a minha própria morte, naquela escuridão. Muitas das vezes eu ia para aquele quartinho e eu me lembro que eu levava a faca junto comigo e eu ficava, sabe, gente, pressionando a faca sobre a minha barriga. E eu ficava tentando ter coragem de enfiar a faca na minha barriga e eu chorava como se estivesse sofrendo, como se eu tivesse com minha alma sendo esmagada por alguma coisa que eu não sabia, não sei o que é, eu não sabia o que era. Só sei que era dor, eu só tinha dor e tristeza. E eu falava assim pra Deus, Senhor, me tira daqui, me tira desse mundo, eu não quero mais viver tudo isso em prantos, tudo isso chorando. Me tira daqui, me tira desse sofrimento, eu não quero mais viver. Gente, nada estava bom pra mim, nada estava bom pra mim. E eu ficava pressionando a faca sobre a minha barriga, tentando ter coragem de enfiar, e eu pressionava. E eu ficava pensando, agora vai, e eu não conseguia fazer isso. E hoje eu sei, gente, que se eu não conseguia ter coragem para algo desse tipo, era porque Deus segurava minha mão e Ele não permitia que eu cometesse tamanha loucura. E eu ficava ali, gente, eu sofria muito naquele quartinho. Era muito doloroso, eu estava perto de todo mundo, estava perto dos meus pais, da minha família, das minhas filhas, e ninguém enxergava esse momento tão difícil que eu estava passando. Gente, era um período da minha vida que eu gostava de viver, não é que eu gostava, mas eu queria ficar isolada. Eu me isolava na escola, eu só saía pra escola e voltava pra casa, porque na escola eu ia porque eu era obrigada, né? Voltava pra casa, então eu ficava isolada, eu não conversava com ninguém, não me abria com ninguém.
Minha mãe ia pra rua às tardes, meus irmãos brincar. Eu não ia, eu ia pra esse quartinho chorar, eu chorava, eu desejava a minha própria morte, eu pedia pra Deus me tirar desse mundo, que eu não queria mais viver, eu não via beleza na vida, eu não via graça na vida, eu sofria muito, gente, eu sofria muito. Maria, da onde vem tanta dor, eu não sei, da onde vinha tanta dor, da onde vinha tanta tristeza, mas eu sofri muito, gente. Você sabe o que é desejar a sua própria morte? Você é um adolescente com a vida toda pela frente, mas ficar no meio da escuridão desejando a sua própria morte? Eu passei por isso. E hoje, graças ao meu Senhor Jesus, eu posso dizer, eu fui curada da depressão. Porque em um dia desse, gente, que eu tava sofrendo muito, que eu tava com meu coração cheio de tristeza, da onde vinha eu não sei. Da onde vinha eu não sei, era muita tristeza que eu tinha no meu coração. A minha alma sofria. E o meu alívio era só quando eu chorava. E eu chorava de soluçar sozinha naquele quartinho escuro. Eu pedia pra Deus, Senhor, me tira dessa vida, eu não quero mais viver. Ai, gente, como era dolorido. Como as pessoas sofrem com isso. E, gente, teve um dia que meu pai tava no trabalho. Não tinha ninguém na casa dos meus pais. Meu pai tava no trabalho. Minha mãe tava na rua. Minhas irmãs estavam na rua, todo mundo brincando. E eu tava em casa sozinha, sofrendo nesse sofrimento, nesse martírio. Até que foi o dia em que eu sei que Deus falou, basta. Você não precisa passar por isso. Você não tá sozinha. E eu tava nesse quartinho chorando, gente. Esse quartinho tinha uma janela que dava para um quarto na casa dos meus pais. E eu tava nesse quartinho chorando de soluçar com uma faca, desejando enfiar na minha barriga, desejando enfiar essa faca no meu pescoço, para poder partir para outra vida, que eu não queria mais viver aquela vida. Mas, gente, graças a Deus, sabe? Eu digo que era um mal que eu tinha, né? Era um mal que eu vivi, porque a vida que eu vivia não era uma vida ruim. Com todas as dificuldades que nós passamos, nós nunca passamos fome. Nós tínhamos um teto, tínhamos comida, tínhamos um pai e uma mãe. Então realmente era um mal que tinha na minha vida. E nesse dia que eu estava nesse quartinho chorando, desejando a minha própria morte, um desses dias, tá? Porque não foi um dia só. Então eu creio que Deus falou assim, chega, você não precisa ficar passando por isso, porque eu sou o seu Deus e eu cuido de você desde o ventre da sua mãe. Então eu estava nesse quartinho sofrendo, gente, chorando, quando de repente eu estava chorando de soluçar. Eu fecho os meus olhos e eu sinto como se, sabe, tivesse sido ontem. Eu consigo sentir o que eu passava. E eu chorando de soluçar, com meus olhos fechados, com a mão segurando uma faca na minha barriga. E de repente eu solucei e parei. E eu escutei, gente, nesse dia, um som que parecia ser um som. Não sei se vocês vão saber, agora eu não vou saber qual é o tipo de instrumento. É como se fosse uma harpa grande. E nessa harpa, quando eu penso nesse instrumento, eu imagino um anjo tocando esse instrumento que tem umas cordas. E eu tava nesse quarto, chorando e sofrendo, quando eu escutei um delicado toque instrumental que foi lá dentro da minha alma. E naquele momento, gente, as minhas lágrimas cessaram. E eu parei pra pensar e falei, da onde que tá vindo esse som? E parecia que ele tava vindo dentro da minha casa, porque tinha essa janela nesse quartinho. Minhas filhas brincando. E eu dei a volta, entrei pela porta e fui olhar dentro de casa pra ver se tinha televisão em casa, rádio ligado, alguma coisa. Gente, não tinha nada. Não tinha ninguém naquela hora em casa. E quando eu entrei, eu já não escutei mais o som do instrumento tocando. Aí eu voltei de novo pro quartinho e fiquei parada pensando, limpando as lágrimas e... Da onde que veio esse barulho? Da onde que veio esse barulho? Da onde que veio esse som? Eu não sabia, gente, mas foi um som
que cessou as minhas lágrimas. Foi o som que cessou as minhas tristezas. Depois desse dia, eu lembro que eu nunca mais voltei para aquele quartinho. Depois desse dia, eu lembro que nunca mais eu precisei chorar naquele quartinho escuro, nem desejar minha própria morte. Mas eu também lembro, e eu conto aqui pra vocês, que quando eu tava nesse sofrimento todo, gente, daquela escuridão lá, eu jamais esqueci, nem deixei de chamar o nome do Senhor Jesus na minha vida. E eu sei, por isso eu sei que Ele quem me curou. Então que você também venha entender através desse vídeo que Deus pode ser e é o único remédio para poder curar suas dores, curar suas feridas. Entrega os seus caminhos na mão de Deus, entrega as suas dores nas mãos de Deus, as suas feridas na mão de Deus, e que Ele também venha estar te curando desse mal. É o que eu te desejo em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho de vida para vocês. Eu vim aqui contar aqui no canal. Em gratidão a Deus pelos meus 33 anos. Falar de Deus, falar de Jesus nunca é demais, gente. E eu tenho um testemunho lindo para poder contar. Eu espero muito que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Se você puder estar compartilhando esse vídeo para que outras pessoas também vejam, para que outras pessoas também entendam que Deus é o nosso único remédio, é o único remédio que vai curar nossas tristezas, as nossas dores, muitas das vezes onde os medicamentos, os médicos não conseguem alcançar, e às vezes a gente sofre sozinho. E muitas pessoas não conseguem ver as nossas dores, as nossas tristezas, mas tem alguém lá em cima que sempre vai estar com você, sempre vai estar curando, sempre vai estar te vendo. No momento que você pensa que você está sozinho, você não está. É aí que você se engana. Deus está contigo. Esse foi meu testemunho aqui pro canal, tá bom? Um grande beijo, muita gratidão a Deus por tudo e até o próximo.